Olá, aqui é o César. Eu estou trazendo hoje uma questão do ITA de 2022, uma questão da prova de múltipla escolha. É uma questão sobre probabilidade e combinatória. Então vamos lá. Seja A o conjunto de todas as retas que passam por dois vértices distintos de um cubo C. Escolhendo aleatoriamente duas retas distintas de A, a probabilidade dessas retas se interceptarem em um vértice de C é aqui as alternativas. Bom, muito bem. Então foi dado aqui um conjunto A, que é o conjunto de todas as retas que passam por dois vértices de um cubo. Então a primeira coisa a fazer aqui é, vamos desenhar um cubo aqui para poder visualizar o que a gente está trabalhando. Bom, está aqui mais ou menos um cubo. Perceba que eu destaquei os vértices, porque são os elementos que a gente vai trabalhar. Tá? Então o conjunto A é o conjunto de todas as retas que passam por dois desses vértices aqui. Então, por exemplo, a reta que passa por esse vértice e esse vértice é uma dessas retas, né, representada aqui por esse segmento. A reta que passa por esse vértice e por esse é essa reta que passa por esse segmento. E tem, por exemplo, a reta que passa por esse vértice e esse, embora não esteja representada aqui, existe uma reta que passa por esses dois vértices. Por exemplo, por esse e por esse aqui também seria a diagonal do cubo. Tal. Então, quantas retas existem nesse conjunto A? Então, o primeiro passo aqui é calcular o tamanho do conjunto A. Tá? Então, o tamanho do conjunto A, ou seja, o número de retas que existem nesse conjunto existem algumas formas de você contar, é um problema de contagem. Existem formas diferentes de você fazer essa contagem. Mas eu acho que a forma mais simples é a seguinte. Para eu ter uma reta, eu preciso ter dois pontos, dois vértices distintos desse cubo, certo? Quantos vértices eu tenho nesse cubo? 8. Eu preciso selecionar 2. Então é a combinação de 8, 2 a 2. Isso é muito simples de calcular. Então existem 28 retas nesse conjunto A. Tudo bem? Tudo bem. Agora vem um experimento aleatório aqui do problema, né? Escolhendo aleatoriamente duas retas distintas de A, ou seja, duas retas dessas 28, qual a probabilidade de elas se encontrarem no mesmo ponto, se elas se interceptarem no mesmo vértice? Esse é um caso típico de probabilidade onde o espaço amostral é equiprovável, ou seja, qualquer reta tem a mesma probabilidade de ser selecionada. Então é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis, ou o número de casos totais. Então, começando pelos casos possíveis, que é mais simples de calcular, ou seja, o tamanho do nosso espaço amostral, né? Bom, o número de casos possíveis é a quantidade de maneiras que eu tenho que selecionar duas retas desse total de 28, sem nenhum tipo de restrição. Então é simplesmente a combinação de 28, 2 a 2. Tá? Então isso aqui também é muito simples de calcular. Fazendo as contas aqui, a gente vai chegar em 378. Então existem 378 maneiras de selecionar duas retas dessas 28 aqui. Esse é o número de casos possíveis. E o número de casos favoráveis? Bom, o número de casos favoráveis é o seguinte. É a quantidade de maneiras que eu tenho de selecionar duas retas de forma que elas incidam no mesmo vértice. Como eu tenho 8 vértices à minha disposição, então eu tenho 8 possibilidades de selecionar o vértice. Tudo bem? Selecionado o vértice, digamos que seja esse aqui, eu tenho outros 7 vértices dos quais eu preciso selecionar 2. Assim eu tenho duas retas formadas que incidem sobre esse vértice já escolhido. Digamos que seja esse aqui. Então eu tenho mais 7 outros vértices e eu preciso selecionar 2 desses vértices. Assim estará selecionada as duas retas que passam sobre esse vértice aqui. Tá? Então é uma combinação de 7, 2 a 2. Tudo bem? Então aqui vai ser, também é muito simples. Fazendo as contas aqui, a gente vai chegar em 168.
Tá? Então a probabilidade, finalmente, é 168 dividido pelo número de casos possíveis, que é 378. Fazendo as simplificações aqui, nós vamos chegar em 4/9. Tá legal? Então essa aqui é a resposta do problema, equivale à letra A. Com isso a gente chega ao fim. E é isso aí. Se você gostou, se eu te ajudei, por favor, deixe um like e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.